Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ix no Brasil, e estou aqui com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 15 de outubro, nós então entraremos no Novo Testamento. E o Novo Testamento, temos também aqui uma leitura da introdução do Novo Testamento. Então, hoje, dia 15 de outubro, nós faremos a leitura dessa introdução do Novo Testamento, tá bom? E ainda hoje, nós faremos a leitura num outro vídeo, né? Da introdução de Mateus e os primeiros capítulos também de Mateus, tá? Então, agora, iniciando aqui o Novo Testamento, faremos a leitura da introdução do Novo Testamento, tá? Dos livros e das cartas dos evangelhos que leremos a partir de hoje. Então, vamos lá. Introdução ao Novo Testamento. A vinda de Jesus marcou o início de uma nova era. Deus entrou na história de modo pessoal e deixou inequivocamente claro que Ele está do nosso lado, fazendo o possível para nos salvar. O plano foi apresentado e executado na vida, morte e ressurreição de Jesus. Sim, é difícil de acreditar, porque parece bom demais para ser verdade. No entanto, homens e mulheres creram que Jesus era o Deus vivo entre eles e para eles. Logo compreenderam que ele também vivia neles. Para a surpresa deles, descobriram-se vivendo num mundo governado por Deus, onde ele tem a primeira e a última palavra a respeito de tudo. Isso significa que tudo, literalmente todas as coisas, tem de ser outra vez configurado, imaginado e repensado. Eles mergulharam nesse estilo de vida com imensa satisfação. Contavam histórias a respeito de Jesus e sistematizaram os ensinamentos dele de forma memorável. Escreveram cartas, entoaram canções, oraram. Um deles escreveu um poema extraordinário baseado em visões santas. Não havia uma organização aparente. Era tudo mais ou menos espontâneo e, aos olhos do observador casual, aleatório. Num período de cerca de 50 anos, esses escritos foram adicionados ao que mais tarde seria compilado pelos seguidores de Jesus e denominado Novo Testamento. 3 categorias de escritos: testemunhos oculares, cartas pessoais e um poema visionário compõem o livro. 5 narrativas, 21 cartas e um poema. No decorrer do trabalho de redação, análise, coleta e organização dos textos, durante o qual aparentemente não havia nenhum responsável, os primeiros cristãos que tiveram a vida transformada e moldada pelo que leram chegaram à convicção de que, de fato, havia um responsável. O Espírito de Deus estava por trás de tudo e em tudo. Em retrospectiva, eles podiam ver que nada era aleatório. Cada palavra trabalhava com outra palavra. E os documentos guardavam harmonia entre si. Não havia nada acidental no processo, nada meramente circunstancial. Eles eram ousados a ponto de chamar Palavra de Deus. O que escreveram, apostando nisso a própria vida. Muitos de seus leitores, desde então, são convencidos de maneira semelhante. Uma característica impressionante em todos esses escritos é que expressavam a linguagem das ruas da época, o vernáculo comum às áreas de recreação e às feiras livres, no mundo de língua grega daqueles dias. Havia 2 níveis de linguagem, o formal e o informal. A linguagem formal era usada para escrever filosofia e história, decretos governamentais e poesia épica. Se alguém fosse conscientemente escrever para a posteridade, seria em linguagem formal, com vocabulário erudito e estilo preciso. Contudo, se o texto fosse algo rotineiro,
lista de compras, cartas de família, contas e recibos, a linguagem seria informal. Aquela falada no dia a dia e ouvida nas ruas. Essa é a linguagem usada em todo o Novo Testamento. Algumas pessoas se espantam com isso, imaginando que para tratar de um Deus santo e de assuntos santos, deveria ser usada uma linguagem elevada, majestosa, cerimonial. Mas uma boa olhada em Jesus, sua preferência por histórias populares e de fácil associação para o povo comum, desfaz essa suposição. Pois Jesus é Deus que desce até nós, fazendo-se como nós, sem exigir a ascensão da nossa vida à condição divina para depois aprovar nossos esforços. É por isso que os seguidores de Jesus, em seu testemunho, pregação, tradução e ensino, procuram sempre traduzir a mensagem, as boas novas, para a linguagem do lugar em que vivem, seja ela qual for. Para entender corretamente a mensagem, a linguagem deve ser correta, não refinada, não algo que evoque uma erudição inalcançável. Deve ser uma linguagem terrena e comum, que revele a presença e a ação de Deus onde menos esperamos e que consiga nos cativar, mesmo quando a decadente mediocridade envolve nossa vida e Deus é a realidade mais distante da nossa mente. Esta versão do Novo Testamento em linguagem contemporânea faz que a mensagem permaneça atual e inteligível, com o mesmo vocabulário que utilizamos quando fazemos compras, conversamos com os amigos, comentamos as questões mundiais e ensinamos boas maneiras aos filhos. O objetivo não é traduzir palavra por palavra do grego para outro idioma, e sim converter o tom, o ritmo, os acontecimentos e as ideias para o modo de pensar e falar dos dias de hoje. Enquanto trabalhava nesta obra, compreendi que é exatamente isso que tenho feito em toda a minha vida vocacional. Em meus 35 anos de pastorado, estive na fronteira entre duas linguagens, o grego bíblico e a linguagem do dia a dia. Atuando como tradutor, sempre escolhi as frases mais apropriadas, de modo que os homens e as mulheres que eu pastoreava pudessem encontrar seu caminho neste mundo com o qual Deus se comunicou tão clara e decisivamente em Jesus. Fiz isso no púlpito, na cozinha, em hospitais, restaurantes, estacionamentos e piqueniques, procurando sempre uma maneira de tornar o texto bíblico relevante aos contextos situacionais em que cada pessoa está envolvida. Amém, meus irmãos? Aqui no finalzinho nós ouvimos então um pequeno testemunho do autor que escreveu, no caso, que traduziu a Bíblia para essa linguagem contemporânea, que se trata aqui de Eugene Peterson. Essa Bíblia que nós estamos lendo, ela é a Bíblia A Mensagem, é uma Bíblia em linguagem contemporânea de Eugene Peterson. Então, essas introduções que nós lemos antes de cada livro é uma fala, né, um texto do autor, né, no caso de Eugene Peterson, que fez essa tradução atual nos dias de hoje, porque, como acabamos de ler aqui, ele acha muito importante essa linguagem para que todos possam entender a palavra do Senhor. Por isso que eu tive o desejo de fazer esses vídeos com essa tradução, porque ela não foge dos originais e é uma maneira de quem não entende a Bíblia que consiga entender, e porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais pessoas tiverem contato e entendimento com a palavra de Deus, mais pessoas serão tocadas por Deus através de Jesus e do Espírito Santo, né? Então, essa é a minha oração, este é o meu desejo e este é o intuito de tudo isso que nós estamos fazendo aqui, desses vídeos
que estão sendo gravados deste canal, desses vídeos que estamos gravando, tá bom? Então, fique conosco, que ainda hoje nós faremos mais uma leitura da introdução do Evangelho de Mateus, tá bom? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Até daqui a pouco, até outro vídeo. A paz do Senhor Jesus.